quando falta o Espírito Santo na nossa vida? O que isso gera em nós? Porque às vezes é muito nítido, né? Deus Pai, a gente olha e fala assim, não, sem Deus a gente não é nada. Sem Jesus, a gente não consegue fazer nada. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos entender nada. Essa é a função do Espírito Santo. Fazer com que a gente entenda melhor as coisas. Ou seja, né, se você quer entender melhor a Deus, quer entender melhor as pessoas que estão ao seu redor, peça para o Espírito Santo. Se você quer crescer nos seus estudos, ser um funcionário melhor, ser um marido melhor, ser uma pessoa melhor, peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes, ele tem respostas para os seus maiores dilemas. Por que eu tenho depressão? Por que eu estou triste? Por que as coisas na minha casa não vão bem? Por que as pessoas estão adoecendo? Por quê? E o Espírito Santo é quem vai nos trazer essas respostas. Muitas vezes, pelo humano, nós não vamos conseguir chegar nisso. Mas o Espírito Santo abre os nossos olhos para que a gente possa entender um pouco melhor as coisas que vão acontecendo na nossa vida, tanto as coisas alegres como as coisas tristes. Isso é fundamental, que a gente entregue esse entendimento para o Espírito Santo, para que ele mastigue, para que ele nos traga respostas. Mas nesse sentido de atuação do Espírito Santo na nossa vida, queria te perguntar para você, como o Espírito Santo atua na tua vida? Legal, legal. Olha, o Espírito Santo, ele tem, como eu disse, a gente não consegue perceber ele, né? E aí não consegue perceber de forma física, né? Mas eu acredito que é muito interessante uma coisa, com o Marcos, eu e minha esposa, né, a gente tem mais alguns amigos, e o Marcos, nós tocamos na missa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E tem uma expressão que eles usam, e eu falo eles porque eu não sou músico. Eu tentei por algumas vezes tocar, mas não consegui. E eles usam uma expressão que eu acho muito interessante, que é quando coloca o som do teclado, né? E aí eles falam assim, o teclado é muito bom porque o teclado ele preenche. Tá, explica isso para mim. Como que o teclado preenche, né? Eu não consigo entender isso, mas a hora que toca o teclado, eu consigo perceber isso. Eu consigo perceber isso, eu consigo entender de forma prática mesmo como que isso acontece. Eu acho que o Espírito Santo, ele está aí, ele está nesse momento, né? No momento que eu não estou entendendo por que as coisas estão acontecendo e fluindo dessa forma, mas chega a uma conclusão prática, né? E essa conclusão prática faz com que eu caminhe um pouco mais, né? Esse entendimento de Deus, né? Deus, a gente tem alguns ateus. Eu sou cristão, então eu tenho os meus princípios, né? Eu acredito em Deus, né? Mas o ateu pode, em algum momento, né, não entender esse Deus as coisas que acontecem têm um motivo e esse motivo vem de Deus, né? Porque a gente vive sem perceber fisicamente o seu espírito. Então a gente consegue acordar de manhã e trabalhar, dirigir o carro, voltar, se alimentar, dormir e acordar no outro dia e não entender a magnitude disso tudo. Que se eu estou conseguindo fazer isso, é porque Deus permite isso, né? Mas o ateu, e aí o livre-arbítrio de Deus, né, faz com que o ateu não perceba que é de Deus isso. Mas em algum momento, quando ele vai estudando, aí a gente pega os estudos científicos, os físicos, né, eles determinam, né, a origem das coisas, né, até mesmo o mais cético, né, entende que existe aí a mão de algum superior, né, de alguma entidade superior, que determina o ponto inicial para que tudo comece. E aí quem pode se apegar nessa situação e dizer que Deus existe a partir daí, infelizmente não falou uma coisa que o Marquinhos comentou ali. Que sabor que tem o sanduíche. Que sabor que tem. Que
bonita essa música quando se toca um teclado, porque ele preenche. Por quê? Porque a gente só tem a noção de que Deus existe porque as coisas existem. Mas a gente não tem a noção do amor de Deus. Eu acho que o amor de Deus é que vai mover as minhas coisas, as minhas atitudes. Então, o Espírito Santo, na minha vida, ele está muito presente justamente pelas coisas que eu consigo perceber, e às vezes não são boas, mas que a gente pode concluir que vem de Deus, né? Como assim não são boas, né? Ah, sabe aquela promoção que eu precisava? Sabe aquele carro que eu gostaria de ter? Sabe aquela viagem que eu gostaria de ter feito? Né? Mas isso não aconteceu, e aí a gente consegue perceber que existia um propósito para que isso não acontecesse. E nós temos uma visão muito simplista, é aquilo que está na minha frente. Eu não consigo enxergar de cima, mas Deus consegue. Né? Quando Deus enxerga de cima, ele nos coloca as melhores condições para aquele momento. Então, quando a gente entende que aquele momento não é o meu momento, mas é o momento de Deus, e aí eu pego a reflexão do Pai Nosso que a gente fez, é a vontade de Deus, quando eu consigo perceber isso, é o Espírito Santo agindo na minha vida, sem dúvida, sem dúvida.